Shalom, pessoal. Voltei. Faz um tempinho, né, que eu não faço vídeo aqui no canal. O meu canal é Mulheres Marcantes da Bíblia. Desde já eu já peço que vocês vão lá, vejam o meu canal, se inscreva, né, deixe seu like. E para que me motive a fazer novos vídeos. Eu demorei um pouquinho porque os acontecimentos, né, às vezes faz com que a gente se desanime, mas a gente não pode se deixar se abater nem desanimar, não é isso? Então, assim, hoje eu liguei aqui a câmera, no caso o celular, o computador, mas eu não vou falar hoje sobre mulheres marcantes da Bíblia, que é o conteúdo específico do meu canal. Eu quero falar hoje sobre uma coisa que me intrigou muito de ontem para cá, que tem me dando uma inquietude, digamos assim, que é sobre liberdade. Então, muita coisa está acontecendo aí no mundo, né, que de repente a gente se questiona o que é realmente liberdade. Será que a gente vive um mundo realmente de fato a liberdade, nós somos livres de fato? Quem vive nesse mundo, né? A gente se questiona. Deixa eu botar meu óculos aqui para ficar melhor, para eu poder ver que eu sou míope. Então, eu pensando, eu falei assim, não, eu vou ligar aqui a câmera do celular e vou colocar um pouco assim da minha angústia, né? E compartilhar com vocês, socializar. Então eu vou colocar esse tema como o que é liberdade para você, né? Para mim, para você, para vocês, para nós. O que é liberdade? Então, assim, em primeiro lugar, existe um conceito de liberdade, né? Esse conceito, ele consiste na possibilidade da gente poder escolher livremente dentro daquilo que é possível ou plausível, o que torna possível cada pessoa decidir e resolver questões sobre sua própria vida, não havendo nenhum mecanismo de impedimento direto. Será que é possível nós termos liberdade? Aqui no Brasil até a gente tem uma liberdade, né, religiosa. A gente vive num país laico, né, democrático. Liberdade política, né, mas tem países que não. Né, tem países que ainda as pessoas vivem sem essa liberdade nenhuma, né, nem para escolher seu próprio destino. Não é isso? Então, essa pergunta, se eu me fizer essa pergunta, eu tenho realmente liberdade? Eu vou dizer sim e vou dizer não. Irá depender do lugar que eu estiver, do lugar que eu fui nascida, do lugar que eu fui criada, de como eu fui, né, direcionada, de como eu fui ensinada. Então, se sim, é possível sim ser livre, né? Na sociedade que vivemos, porque sempre temos ao menos uma chance de tentar mudar nossas vidas. Liberdade não pode ser confundida com outras questões, né? Como libertinagem, fazer o que quero. Então eu tô vendo mais ou menos aqui que fazer o que você quer, né? Eu vou fazer tudo o que eu quero. De uma certa forma é uma falsa liberdade. Por quê? Porque a gente
tem coisas que traz consequências para nós. Então, se eu falo, eu vou fazer tudo o que eu quero, né? Eu vou fazer tudo. Então, eu vou ter que arcar com todas as consequências que esse tudo, né? Traz para mim, para minha vida. É isso? Então, toda colheita, aliás, toda plantação tem sua colheita, né? Então, tudo que eu planto, eu vou ter que colher. Então, essa liberdade de dizer eu posso fazer tudo, eu posso escolher tudo, ela consiste nessas consequências, né? Então, assim, a gente às vezes, para escolher, a gente também tem que pensar, por exemplo, no próximo. Então, se eu tiver um cônjuge, se eu tiver um companheiro, filhos, parentes, pessoas que dependem de mim, então eu não posso querer essa liberdade, eu não posso fazer o que eu quero, porque eu tenho que pensar também nas outras pessoas, né? Então, assim, a gente tem que se colocar assim em primeiro lugar, né? Isso não é egoísmo, a gente tem que pensar na gente, mas a gente tem que pensar também em como que essa liberdade vai interferir, né? Até que ponto essa liberdade vai interferir na vida do outro que está ao meu lado. Então, é sempre bom a gente se questionar, não é isso? Mas eu não vou me aprofundar, porque isso é um assunto, né, que dá muito pano para manga, como diz o ditado, e eu vou só falar um pouco do que é a liberdade em relação ao que Cristo, né, quis pra gente, né, ao que foi falado na Bíblia. Então, vamos lá, né, vamos ver um pouquinho, vamos estudar um pouquinho aqui, né, na palavra de Deus, o que é que Cristo quis nos dizer sobre liberdade, tá bom? Então, voltando um pouquinho ao assunto da pessoa se considerar livre, eu me considerar livre, né? Eu posso me considerar livre para estudar, para decidir minha profissão, escolher como será a minha vida, né? Conquistar objetivos. Sim, né? Digamos sim. Aí vem aquela pergunta: a gente pode se considerar livre, né? Mas, como eu falei, se você não tiver nenhuma dependência, né? Então, se você tiver a dependência ou se alguém depende de você, aí são critérios que a gente tem que avaliar, né? Então, a gente tem um livre-arbítrio, sim. A gente tem, mas a gente pode fazer o que quiser, da nossa própria vontade, né? Aí é que vem a questão, né? Que eu considero que é um caso para a gente rever sempre quando a gente pensar em liberdade. Essa palavra liberdade, ela dá margem para muita coisa. Mas se eu tenho o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, aí eu venho lá na plantação e na colheita, né? Eu volto lá um pouco atrás. Nem sempre, né? A gente sempre vai ter alguns, digamos assim, objetivos para seguirmos, mas a gente vai estar sempre preso a alguma coisa, a algo, né? Então, a gente não pode dizer que nós somos totalmente livres, porque sempre, principalmente nesse mundo que nós vivemos, a gente sempre está preso a algo. É diferente, né? Em países que as pessoas não podem expressar sua liberdade de fala, sua liberdade de cultura, de religião, porque vivem em países, né, digamos, como ditadores, né, que não pode ser dito nada. Então, isso aí é outra coisa, né, mais séria e mais grave. Pessoas que se acostumam, que vivem, nascem, elas se acostumam a isso, né. Alguns se acostumam, outros não, né, vamos
ser bem claros em relação a isso. Então, para nessa nossa sociedade, né, a gente essa sociedade capitalista, a gente é um pouco escravo do dinheiro, né? Então, por quê? Porque para a gente sobreviver, a gente precisa dele. Então, a gente não é totalmente livre para falar assim, eu vivo sem dinheiro. Não, né? Ninguém vive. A gente tem que comprar algo, principalmente o alimento, né? A não ser quem já está numa certa idade, que depende de outras pessoas que dê alimento, né? Mas são outras questões. Então, a gente tem também nós somos prisioneiros um pouco das nossas, um pouco não, muito das nossas responsabilidades. Então, nós estamos sempre ligados, né, à questão da nossa responsabilidade. Então, quando a gente pensa no futuro, a gente sempre pensa nessas questões, né, de eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter disciplina, né? Então isso vai com que a gente vai perdendo um pouco essa questão de dizer assim, eu sou totalmente livre, né? Mas agora eu quero entrar de fato num assunto o que é que na Bíblia, né? O que é que Deus, o que é que Jesus nos fala sobre a questão da liberdade. Então, assim, eu andei lendo um pouco, né? E questionando, me fazendo esses questionamentos. E eu vi aqui que em João 8,32, né? Ele fala que a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, isso são palavras de Jesus. E tem essa questão, a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, a gente pensa o seguinte, que coisas são essas, né? O que é essa liberdade? O que é essa verdade? Né? Então, aí a gente vai para outro questionamento. Aí a gente vai para essa pergunta. Quais são as coisas que estão prendendo você, impedindo você de viver a vida plena que Jesus prometeu a quem o segue? Eu falei, né, há pouco que o mundo, ele não tem ele não nos deixa ter essa liberdade. Mas será que a gente tem realmente essa liberdade quando a gente segue Jesus? Né? Então, eu digo sim. Por quê? Porque Jesus, ele veio para trazer liberdade para a gente. Né? Lá em João 3, 31, 32, Jesus nos mostrou o caminho para a liberdade, para essa liberdade. E essa liberdade vem quando conhecemos a verdade. Olha, a liberdade vem quando conhecemos a verdade. Porque Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente conhece, né, o caminho, a verdade e a vida, a gente vai ter sim essa liberdade. E digo mais, quem vem quando conhecemos a verdade é que a gente, quando a gente conhece de fato a verdade, é que a gente vai conhecer de fato a liberdade. Então, a Bíblia, ela é uma carta de Deus para nós, né? Ela retrata esse amor, esse carinho, e ela nos liberta desses grilhões, dessas falsas liberdades que o mundo nos oferece.
Então, nessa passagem que Jesus fala, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que a gente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nessa passagem, Jesus falou de 4 passos, né, que a vida cristã ela nos oferece. Primeiro é que a gente tem que permanecer, né, estudando a palavra, né, sendo discípulo e conhecendo realmente a verdade para ser liberto. Então, cada um desses passos, ele vai levar a gente, né, no caso, todos nós cristãos, ao próximo passo, que é se desligar, né, de tantas coisas que o mundo nos oferece e que a gente acha que a gente está, né, sendo totalmente livre, porque a gente tá vivendo livre, a gente tem livre-arbítrio, então a gente faz o que a gente quer. Pelo contrário, que as pessoas acham que a Bíblia, que a religião, elas nos oprime, não nos deixa pensar. Pelo contrário, Jesus, ele dá justamente a questão da gente pensar com nossa própria mente, com nossa própria cabeça. Então, nós não devemos ter uma fé cega. Jesus fala isso. Então, quando Jesus dá esses passos, que um é permanecer firme na palavra dele, isso é a verdadeira liberdade. Isso é a verdadeira liberdade. E é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para essa liberdade, que é a fé, né, na palavra, a fé em Jesus, a fé na palavra. E aí, basta só isso? Só isso basta? Apenas crer em Jesus? Apenas permanecer firme na palavra e continuar a sua vida como antigamente? Né? Aí tem esse outro questionamento. Então Jesus diz o quê? Que é preciso permanecer para você ter firme na palavra, para você ter essa verdadeira liberdade. Então, permanecer firme na palavra significa aprender o que ele ensinou e aplicar, certo? Esses ensinamentos em nossas vidas. Assim sua palavra entra no nosso coração e muda nossas vidas. Então, a verdadeira liberdade é a nossa mudança de vida, meus queridos e minhas queridas, é nossa mudança de vida. Então, a cada dia que a gente reafirma nossa fé e nós escolhemos crer na palavra de Jesus e colocamos em prática, nós estamos vivendo a nossa inteira liberdade, o nosso livre-arbítrio. Não o que o mundo acha que é liberdade. Não é você querer mudar a cor do cabelo, que você acha que é liberdade, que você fazer o que quer, ir para onde quer, como quer, né? Então, o segundo passo é sermos discípulos de Jesus, é sermos missionários de Deus. Foi isso que ele pediu para que nós fôssemos, né? Ele falou para os seus discípulos: vocês irão fazer coisas bem maiores do que eu. Então, ele quer que a gente continue, né, a missão que ele nos deu. E isso não é um fardo, pelo contrário, né? Então, um discípulo, ele é um seguidor, ele é um aluno, ele procura aprender a viver como seu professor.
É fácil? Não, mas não é impossível. É fácil a gente ir na igreja, né? A gente ir nas nossas reuniões religiosas, seja lá onde a gente estiver indo, seja lá a nossa denominação qual for, ir nos nossos encontros, é fácil. Mas vamos ficar firmes na palavra. Isso requer esforço da gente, da nossa parte, da minha parte, né? Então, a verdadeira fé em Jesus, ela tem que ser ativa. Ela muda a nossa forma de pensar, ela precisa mudar a nossa forma de pensar. Porque se ela não mudar a nossa forma de pensar, então não adianta a gente crer em Jesus, só crer, né? Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele ama Jesus e quer obedecê-lo. Então, obedecer a Jesus não é perder a liberdade, pelo contrário, é ganhar a liberdade. Porque as palavras de Jesus, ela influencia demais a nossa forma de ver o mundo e de agir. É através da palavra e do amor de Deus que toca no nosso coração, é que muda a nossa atitude, né? Então, o discípulo, ele vive para Deus, ele não vive para o mal, para o mundo, não é isso? Então, e o outro passo, eu vou colocar aqui, que é conhecer a verdade. Eu li isso e achei muito bom dar uma resumida em tudo do que a gente aprende, para a gente poder também depois ouvir as nossas próprias palavras e também nos questionarmos, nos autoavaliarmos. Isso a gente tem que fazer todos os dias. O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso que Deus quer de mim, né? Então, eu falei aqui um passo, que é conhecer a palavra, depois ser discípulo, e agora é conhecer a verdade. Né? Se Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? É por isso que a gente conhece a verdade através dele. Porque como a gente é discípulo, o discípulo busca e quer encontrar essa verdade. E quando permanecemos na palavra de Jesus, nós aprendemos mais da Bíblia, né? Dessa carta de amor, né? Dessa coisa maravilhosa que Jesus deixou para que a gente possa reconhecer Ele como o único Deus verdadeiro. Então, esse conhecimento, ele não deve ser apenas intelectual. Jesus quer que a gente, né, tenha a nossa mentalidade, o nosso mesmo pensamento, o nosso pensamento. Ele não quer que a gente siga, né, quer que a gente amplie os nossos conhecimentos. Ele não mandou ninguém seguir ele cegamente, nem seguir nenhum homem, né? Mas ele quer também que o nosso coração clame, que o nosso coração almeje, que o Espírito Santo venha, né, para que nos torne novos em Jesus. Então, isso a gente pede todos os dias, por isso que a gente pede todos os dias o batismo no Espírito Santo, para que a gente possa ter esse conhecimento, né, para que a gente possa conhecer realmente a verdade de Jesus e se tornar parte, e Jesus se tornar parte da nossa vida. E ele influenciar, né, o Espírito Santo, Jesus influenciar nossas ações e nossas atitudes. Então, conhecer a verdade é ter intimidade com essa verdade, né? Ela se torna o guia da vida, da nossa vida, né? Da nossa missão, do nosso discipulado. Então, em vez de algo distante, né, inatingível, Jesus, ele quer que nós busquemos ele e fiquemos mais próximo dele, porque ele é acessível, né? Deus é acessível.
Deus, ele nos aproxima dele, ele não nos distancia. Mas a gente só pode ter essa união, né? Essa comunhão com Deus através da sua palavra. Então, Deus, ele quer isso de nós. E o quarto passo é que a gente possa se libertar pela verdade. Então, Deus quer que a gente seja liberto pela verdade. Isso é a verdadeira liberdade. A verdade, ela é poderosa, é isso? Então, a gente não pode viver num mundo em que a gente só, sem conhecer a verdade, viver de mentiras, um mundinho de mentira, né? Eu digo que essa verdade, a verdade única, que é a verdade real, ela nos ensina sobre como Jesus, ele libertou os cativos da escravidão, desde lá do povo de Israel até nós aqui atualmente. Então, ele nos liberta de qualquer escravidão. Quando você tem liberdade em Jesus, você não tem escravidão, você não é escravo das pessoas, você não é escravo da religião, da política, de nada, porque você é liberto em Jesus. E Jesus, ele não quer nenhum escravo, né? Se Jesus libertou, se ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a verdade vos libertará, como é que Jesus quer que a gente seja escravo? Não, nós não temos que ser escravo de nada, nem de ninguém. Nós temos sim que obedecer a Jesus, mas nós temos que ter a nossa liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade está em Cristo. Novamente eu repito, a verdadeira liberdade está em Cristo. Então Cristo, ele nos liberta, ele nos tira da escravidão do mundo, que é o medo, né? Vou citar aqui alguns: o pecado, né? A escravidão da insegurança, a escravidão das crenças erradas, a escravidão do desespero, a escravidão da ansiedade, a escravidão ao dinheiro, né? Você não pode servir a dois senhores, a escravidão às coisas terrenas, materiais. Então, quando nós temos esse conhecimento, e esse conhecimento toca de fato o nosso coração, e há essa transformação, as mentiras, os enganos, né? As maldades, as coisas ruins que nos mantinham presos, são destruídos. E podemos viver a verdadeira liberdade pelo poder de Jesus. Então, permanecer na verdade de Jesus é o caminho para uma vida realmente livre e plena. Aí eu vou terminar esse vídeo falando que lá em João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente e vida em abundância. Então, era isso que eu queria falar. E até o próximo vídeo. Tchau.